O site mais vigilante do Brasil cresceu, ganhou prêmio, virou portal e agora está de cara nova, mantendo e fortalecendo a sua essência de vigiar o poder, seja ele qual for. O Antagonista expande seu conteúdo de jornalismo independente, estreia programas e editorias, multiplica análises nacionais e internacionais com novos colunistas e aprofunda a cobertura dos fatos com um visual mais leve e prático para você se informar diariamente e refletir ainda melhor sobre o mundo real e o rumo dos acontecimentos. Quer também uma opção para o fim de semana? Toda sexta-feira, uma edição repaginada da revista Cruzoé traz dicas de cultura e crônicas irreverentes, além de artigos e reportagens especiais sobre os principais assuntos da atualidade. Vamos juntos furar as bolhas de desinformação e propaganda para expor a realidade como ela é. Nunca foi tão fácil entender o que está acontecendo. O Antagonista, jornalismo vigilante. E a gente fala agora sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Pesquisa Datafolha mostra que Pablo Marçal, do PRTB, cresceu entre eleitores de Jair Bolsonaro, do PL, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, embora eles tenham declarado apoio a Ricardo Nunes, do MDB. Quer dizer, eles, Bolsonaro e Tarcísio, declaram apoio ao Ricardo Nunes, mas os eleitores deles, Bolsonaro e Tarcísio, estão mais propensos a votar no Pablo Marçal de acordo com essa pesquisa. A sondagem aponta que Marçal tem 29% das intenções de voto entre os que escolheram Bolsonaro nas últimas eleições, ante 22% no levantamento anterior realizado em julho. Entre as pessoas que votaram em Tarcísio, as intenções de voto no ex-coach subiram de 19% para 25%. Candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes viu o apoio dos eleitores bolsonaristas oscilar negativamente no mês, passando de 42% para 38%. Entre os eleitores de Tarcísio, as intenções de voto no MDBista avançaram de 40% para 42%. Considerando apenas os eleitores do ex-presidente, a diferença entre o prefeito e o ex-coach caiu de 20 para 9 pontos. Se o recorte levar em consideração apenas os eleitores de Tarcísio, a diferença foi de 21 para 17 pontos. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos na pesquisa como um todo. Entre os eleitores de Bolsonaro é de 6 pontos, já entre os de Tarcísio, de 5 pontos. Eu sei que são muitos números para memorizar aí quem está ouvindo, quem está assistindo, mas a gente vai analisar aqui e vai ficar muito claro. Grebe, é muito interessante esse fenômeno porque o Pablo Marçal vem com um discurso mais bolsonarista na forma e em determinados pontos de conteúdo do que o candidato apoiado pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio, que é o Ricardo Nunes, que tenta fazer, às vezes, de ponderado, de voz sensata, num debate bem inflamado, com Marçal de um lado, Boulos do outro, o Datena, que é aquela figura televisiva. Então, o Marçal acaba conseguindo ali o engajamento daqueles bolsonaristas que querem mais que se dispare todos aqueles petardos verbais, evidentemente, que o circo pegue fogo. Então, o Ricardo Nunes, ele, numa disputa mano a mano com o Boulos, obviamente, ele vai se favorecer da rejeição ao Boulos no campo da direita. E aí ele consegue abarcar esses que desejam um discurso mais bolsonarista. Só que, com o Pablo Marçal ocupando esse espaço, fica complicado para ele, porque ele acaba perdendo um pouco desse público bolsonarista, ao mesmo tempo que ele quer ganhar os eleitores mais ao centro, os eleitores mais independentes. E aí vira tudo uma questão de estratégia. Primeiro, esse fenômeno Pablo Marçal demonstra, de uma vez por todas, que o bolsonarismo ele tem algumas ideias, alguns valores, mas ele é muito também um estilo de fazer política. Bolsonarismo é um estilo de fazer política. É esse estilo desbocado, agressivo. Isso. Que mais? Que outros adjetivos podemos já estão usar? Bons o bastante para entender, principalmente para quem viu aí trechos do debate que nós exibimos, inclusive, outro dia. Exato. E o estilo, com frequência, se sobrepõe à substância, inclusive à honestidade. O debate trouxe algo de muito grave a respeito do Pablo Marçal.
ao histórico das condutas. Ao histórico das condutas. Ele foi condenado por participar, mesmo que de maneira lateral, de uma quadrilha que fazia estelionato, que, enfim, usava truques para roubar dinheiro de quem não sabe se proteger na internet ou no celular, né? É muito grave isso. Mas o estilão se sobrepõe, né? Então, aquilo que já era um risco anunciado para a candidatura do Nunes está se verificando agora. O Nunes nunca convenceu uma parcela grande do eleitorado bolsonarista. Os bolsonaristas sabem que ele não é um bolsonarista raiz. Pelo jeito, ele tem um jeito manso, murchinho às vezes. E o bolsonarismo não tolera isso. O bolsonarismo acredita que a política precisa de vigor e perdigoto para ser feita. Olha que o Tarcísio já não é um bolsonarista raiz no mesmo tom do Bolsonaro. E o Ricardo Nunes, ele tá um tom abaixo do Tarcísio. Opa, um ou dois, né? Assim, eu tô falando nesse nivelamento. Exato. Então é isso. O Pablo Marçal está sugando esse eleitorado que nunca foi convicto atrás do Ricardo Nunes. A questão que se impõe agora é se os dois vão acabar aniquilando a candidatura um do outro. Pois é. Né? Se eles não vão abrir caminho, sei lá para uma seleção do Datena, né? Que acabe... Os dois acabam ficando pelo caminho e alguém vai para o segundo turno com o Boulos. Então, a ver, porque com esse jeito de fazer política, o Pablo Marçal não tem a menor chance de conquistar um eleitorado mais de centro. E fica a questão se seria suficiente esse eleitorado mais à direita, mais para lá da direita. Isso, usando esses termos dessa maneira já deturpada que existem no debate público brasileiro. E a Tabata, no campo da esquerda, porque ela, apesar de ter uma posição um pouco mais independente do que a média do esquerdismo em determinados pontos, ela não tem um histórico de críticas incisivas ao Lula, etc. Então ela ainda é vista por muita gente como uma pessoa mais à esquerda, e aí você tem o Guilherme Boulos mais bem posicionado nas pesquisas. Então as pessoas que têm maior tendência em votar para bandeiras, para agenda mais à esquerda, elas escolhem o candidato que pode vencer. Então ela fica meio bloqueada ali de crescimento. Agora o Datena, que tem posado aí de independente, tem falado que é crítico ao Lula, ao Bolsonaro, etc., poderia ser alguém correndo por fora, com a popularidade que tem, com tantos anos de televisão em São Paulo, etc. Mas vamos ver se ele vai ficar até o final da corrida, coisa que ele não fez das últimas vezes. Então vai ter muito assunto na nossa cobertura das eleições municipais. Acompanhe tudo em O Antagonista, aqui na BMC, no Papo Antagonista também.